Salve, salve turma, mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Eu mudei a programação graças à caixa de comentários aqui do último vídeo, quando eu falei dos jogadores que estavam deixando o Atlético. Todo mundo pediu, Fael, fala sobre a SAF, Fael, fala sobre a SAF. E no Twitter muita gente me marcou também nesse período de férias, lembrando que eu fiquei fora um mês de Belo Horizonte, estou até enferrujado, errei muito tecnicamente no último vídeo. Aos poucos eu vou chegando nos eixos. Lá na TV Alterosa eu já tenho falado muito, o Super Esportes até aproveitou alguns trechos, fez matéria a respeito, e hoje eu vou destrinchar aqui com mais tempo, já que na televisão a gente tem um tempo curtinho. Então esse é um vídeo que aconteceu graças à dica de vocês. Vocês me dão dica e eu dou dica para vocês. Ó, quer comprar material do Galo com preços especiais? Tem um link na descrição do vídeo da lojinha do Camisa 12 lá no Magazine Luiza. Isso mesmo, o Camisa 12 tem um espaço dele lá no Magazine Luiza e é produto original, Rafael. É óbvio, é distribuído pela Netshoes e sempre tem promoção. Aquele corta-vento, agasalho do Galo, aquela calça da Adidas que eu comprei lá, maravilhosa. Enfim, short de você bater sua pelada, camisa original. Tem camisa feminina rosa, pede não. Tem um grupo de WhatsApp para você receber promoções da lojinha do Camisa 12. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Bora falar sobre a SAF do Galo então. Mas antes, galera, é sempre importante deixar um ponto aqui bem claro. Por quê? Hoje nos bastidores do Atlético não é segredo para ninguém que existe um lado RG 4Rs, Ricardo, mais pelo Ricardo Guimarães, mas de uma certa forma o Alexandre Calil também do outro lado, mas junto com o RG os 4Rs, vou colocar os 4Rs aqui, e do outro lado o Alexandre Calil. Então sempre que alguém vai criticar o Alexandre ou criticar qualquer coisa relacionada ao Galo e ao trabalho dos 4Rs, você é oposição. É mais ou menos o que acontece na política brasileira. Se você cobrar do antigo, do ex-presidente, você tem um lado e ou você é fascista ou você é comunista. No Brasil, aqui no Atlético, acontece o mesmo. E é sempre importante deixar claro. Faelzinho, Fael Lima, jornalista, torcedor, o Fael do dia a dia não tem lado. Eu não tenho lado do Alexandre Calil, mas Fael, você chamou aquele conselheiro e tal. Eu já chamei o Ricardo Guimarães, chamei Rafael Menin, ele topou. Aliás, quero ainda trazer pessoas ligadas ao Galo da atual administração do Cachorrada Podcast, principalmente para contar histórias da vida pessoal deles, de atleticano, de arquibancada, que eu acho que eles vão em todos os lugares, contam história, comentam casos factuais e tal, mas não contam tanto da vida deles, que eu acho isso muito legal. Portanto, tá de portas abertas. Então, deixando claro, eu não tenho lado. Tenho amigos que são próximos do Alexandre Calil. O Alexandre mesmo é um cara que me ajudou muito no meu início no Camisa 12, quando nem imaginava quem era o Fael, quando eu ainda morava no interior, mas nunca tive contato com o Alexandre. E do lado aqui dos 4Rs também tenho pessoas próximas, mais diretamente com eles também, não tenho nenhum contato. Tenho amigos dos dois lados. Dito isso, bora falar sobre SAF, primeiro no Brasil. As torcidas de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, elas bateram o tambor, elas comemoraram, elas vibraram, elas fizeram festa quando os clubes aprovaram as SAFs. Era a primeira prateleira do caos, a primeira prateleira do pânico. Ou aprovava a SAF naquele momento, ou sabe-se lá o que seria do clube. O Cruzeiro já não tinha mais, como fala o Ricardo Rocha, água. Exatamente, água no dia a dia para os treinamentos. Um clube nessa situação é um clube, não é segredo para ninguém, que o Cruzeiro estava beirando a falência. O Botafogo já respirava, o Botafogo tentava voltar na superfície para puxar um pouco mais de ar também há algum tempo. Passada essa primeira prateleira do pânico, quando aconteceu esses primeiros casos de SAF, o Red Bull Bragantino é um caso à parte. Veio a segunda prateleira do pânico também. Infelizmente o Atlético hoje ele se torna SAF, ele provavelmente vai se tornar SAF, mas pela questão de pânico, de desespero que está a quadro financeiro do clube, do que realmente porque está recebendo uma proposta irrecusável, porque é uma grande oportunidade. O Atlético está realmente procurando qualquer coisa que boie na água, porque o barco afundou realmente, não é segredo também para o atleticano, gente. É 1,67, não sei, mais de 1,5 bilhão de dívida e uma máquina de pegar empréstimos bancários, mesmo com a ideia de que não seria necessário nesse período agora. O Atlético não para de pegar empréstimo só com o banco. Eu falei no meio do ano passado aqui, por exemplo, que o Atlético recorreu ao Pedrinho do supermercado BH, que existe esse meme do Pedrinho sempre ajudar o Cruzeiro, não compra no supermercado BH, mas é um cara que desde sempre, nos últimos anos, vem colocando a mão no bolso e vem salvando o Atlético
nesses períodos de aperto financeiro, para colocar a folha salarial em dia. Alguns eu sei que o Atlético quitou, não sei se todos. Então o Atlético é da segunda prateleira do pânico. Por volta de setembro, outubro, outra informação que eu dei lá no Alterosa Esporte, no singular. Quem é fã de carteirinha do Alterosa Esporte, algumas pessoas viram no Cachorrada Podcast também que eu comentei a respeito. E no Twitter também isso foi muito divulgado na época que eu falei. Era um grupo que não conseguiu entrar em outro clube do Brasil, isso agora é público, é o Botafogo. Então em setembro, não lembro, outubro por aí, eu falei, é uma SAF que não conseguiu entrar em outro clube do Brasil. Ela colocou uma condição ali para o Atlético que seria ela, que o Atlético garantia, que seria essa proposta que iria para votação no Conselho. A informação que eu tenho é que o Atlético deu essa garantia, que seria a proposta que iria para votação no Conselho. A gente está passando por um período agora por questões de burocracia, então essa proposta vai para o Conselho. Por que é muito difícil fazer esse vídeo aqui? Não é por essa questão política que eu falei agora há pouco, não. É pela quantidade de informações que nós temos sobre valores, sobre quem é o Peter, esse empresário que está querendo adquirir a SAF do Atlético. É muito difícil você ter informações, seja da SAF, sobre quem está buscando, por isso é muito difícil comentar. Existem uns pontos que eu vou colocar nesse vídeo que eu coloco como pró, como contra, que eu concordo que a SAF tem que fazer isso e tal, eu concordo com essa exigência dele, mas é muito difícil você hoje opinar. Por exemplo, eu vou usar uma vez ou outra, gente, e eu espero que vocês entendam, eu falo isso sempre. No Alterosa Esporte eu rivalizo muito com o Cruzeiro, mas aqui no canal do YouTube eu falo sério, e eu vou usar uma vez ou outra aqui o Cruzeiro como referência, porque já é um clube que se tornou SAF, assim como o Vasco e Botafogo, então eu vou usar. Os conselheiros do Cruzeiro, eles tinham, olha, um valor X, o percentual é tal, vale a pena, não vale, então a torcida já sabia, existe a proposta de investir, mas vai investir agora? Não vai gerar o capital com o próprio clube. Existia uma referência ali para se opinar se era válido ou não, assim como aconteceu no Vasco. No Atlético até agora foi um trabalho de parto para descobrir quem era esse grupo por trás da SAF atleticana, que a proposta que será levada para os conselheiros agora provavelmente no mês de fevereiro. Então tudo até o momento aqui está muito obscuro, por isso fica difícil ter uma opinião. O que nós temos em mão até agora, nós iremos opinar. Mas essa condição de ser low profile, o investidor, me incomoda. Por quê? O Red Bull Bragantino, que eu vou falar pouco porque, repito, é uma outra condição, você já sabia o modelo de gestão dele. Olha, o Red Bull pensa futebol desse jeito na Alemanha, na Áustria, num outro país que tem aqui. Então o Red Bull tem essa intenção, trabalha dessa e dessa forma, vai formar aqui para vender lá e tal, numa escala meio que de pirâmide, beleza? Beleza, aliás, pirâmide é um desenho que tem até no site sobre a SAF do Atlético, explica os clubes, né? É um site mais assim, para explicar como funciona a SAF no Brasil e no mundo. Sobre a SAF atleticana mesmo, não tem muita coisa não. No Botafogo, você tinha referência do cara, ligado lá à Inglaterra, lá ele trabalha desse jeito, a intenção dele aqui é essa e essa. No Vasco, uma empresa também grande, que tinha já uma referência no futebol. No Cruzeiro você tinha o Ronaldo Fenômeno, que tinha um clube na Espanha, dizem que está pensando em comprar outro aqui na América do Sul. Lá na Espanha ele trabalha desse jeito. No Bahia, o Grupo City, não precisa falar, a intenção é essa, eles trabalham desse jeito. O que eles pensam sobre o futebol é assim, assim, assim. Então você tinha referência para todos os cases de SAF no Brasil. Aqui no Atlético, por mais que pareça caricato, como falou um amigo meu, estão zoando porque é Zimbábue e tal, é o que se tem, é o que tem em mãos. Rafael, mas é um projeto social. Meu amigo, é o que temos em mãos. Fora isso, não temos uma experiência, uma referência de experiência do que esse cara pensa sobre futebol. E o que eu queria, quando se falou em SAF no Atlético, Fael, não estou falando agora o nome da torcida, assim, Fael,
eu queria um novo olhar para a administração de futebol do Atlético. Não estou falando que eu queria o Grupo City. A princípio, um gigante, sou interessante. Mas eu queria uma forma de administrar desse jeito. Uma forma de administrar X ou Y. Eu queria um novo olhar sobre a forma como se administra o futebol, seja no dia a dia da Cidade do Galo, seja em negociação com agentes, com outros diretores de futebol, mas principalmente com agentes de jogador. Eu queria um novo olhar sobre a base do Galo, para que nós deixemos para trás todos os vícios que existem em administração de categorias de base do Atlético desde 1900 e lá vai bolinha. Ou vocês acham que é mil maravilhas as categorias de base do Galo? Não falo só do período Damiani, do Schauer, do Marques, do André Figueiredo. Olha, se você, desculpa ser direto, mas se você é satisfeito com o que a gente tem em base nas últimas décadas do Atlético, você se contenta com migalhas. E esse vídeo é basicamente isso, não se contentar com migalhas. Conversando com torcedores do Bahia, eu fiquei 15 dias na Bahia, que coisa linda, 13 dias de sol. Eu falei com torcedores do Bahia, sabe o que eu acho mais interessante do projeto do City? Vocês podem ter certeza, se vocês estão achando que vai vir craque, se vão ficar contratando craque, pode vir um ou outro. Mas o principal, o diferencial do projeto de vocês vocês vão começar a pegar menino e formar garoto aqui, craque. Sabe por quê? Os caras lá querem dinheiro, eles querem craque, eles querem ativo, eles querem formar ativo aqui. Então pode ter certeza que eles não vão fazer gracinha com a gente. Se tem bola, eles vão buscar em qualquer canto do Brasil, da América do Sul, vão colocar para treinar no Bahia, vão formar o jogador e o Bahia vai começar a ter uma nova categoria de base. O Bahia vai começar a fabricar Diamond Mall, Shopping Center o tempo todo. Clubes endividados como o Atlético não estão formando jogadores. O Flamengo e o Palmeiras, que estão nadando em verdinhas, estão vendendo como o Flamengo vendeu mais uma agora por rios de dinheiro. É shopping atrás de shopping formado nas categorias de base. Quando se falou em SAF no Brasil, quando se falou em SAF no Atlético, era o que eu queria, era o que eu imaginava. Um novo olhar. Aí veio como ponto positivo essa proposta da SAF de que o Atlético continuaria administrando o futebol. E colocaram como ponto positivo, mas era algo que eu não queria. Porque desde sempre a gente fez o futebol ser deficitário no Atlético. Desde sempre a gente fez uma base que revela pouco. Por mais que lancem projetos, um projeto ou outro, quando se falou em SAF no Brasil no Atlético, eu queria uma nova forma de administrar a base. Eu queria uma nova forma de administrar o futebol, porque historicamente o futebol é deficitário. E se eu estivesse errado aqui, o Atlético não estaria hoje com 1,7 bilhão de dívidas. Por isso eu queria essa nova administração e por isso, repito, coloco que o Atlético continuará a administrar o departamento de futebol como um ponto negativo. Quer dizer, além do cara lá supostamente não ter, como falam, não ter um cascalho todo que vai angariar, ele ainda não sabe administrar, porque se ele soubesse, ele ia falar, olha, o meu método é o que funciona, eu sei o que eu estou fazendo, porque futebol, eu estou entrando no futebol, não é como aventureiro, eu sei como mexe com isso aí, deixa que eu vou administrar do jeito que eu sei que dá certo. Então se ele chega, fala, olha, eu vou captar o dinheiro aqui e o futebol vocês vão tocando daí. Pô, galera, eu tento fazer uma autocrítica aqui, se eu estou sendo muito rabugento, se eu estou sendo realmente, se eu estou julgando contra, como um cara falou lá no Twitter, pega 1 bilhão do seu bolso e coloca então, já que você sabe fazer. Eu não sei fazer e é por isso que eu estou no YouTube e não estou administrando um clube de futebol. Porque se eu soubesse fazer e tivesse a grana, eu estaria lá ganhando. Eu não estaria pedindo o seu like e o seu comentário aqui. Você já deixou o seu like aqui? Se você não deixou o seu like aqui, deixe agora. Eu vou dar de exemplo. O Atlético não deveria vender o Diamond Mall. O Atlético deveria administrar o Diamond Mall. Gente, se a gente tem dificuldade de administrar o futebol, que é o que a gente faz desde 1908, você imagina administrar um shopping. Eu sempre fui contra o Atlético administrar shopping porque ele não consegue administrar futebol, que é a praia dele. Fael deveria lançar o próprio material esportivo. Deus que me livre. Vocês estão vendo aí a entrega do Manto da Massa. Aliás, segunda-feira no Alterar Esporte eu vou falar, estou apurando também tudo para trazer para o torcedor, que é mais uma dica, mais um pedido que vocês fazem. Eu respondo pouca mensagem nas redes sociais, gente, mas eu passo o olho ali como que o torcedor está querendo para tentar, pelo menos, dar uma satisfação para o torcedor. Imagina só se a gente fizesse nosso material esportivo, que... Nossa, ele lembra da louco. Por aí, né? Loucura. Fael, você concorda com o percentual dado aos 4 R's, à família Menin, ao Ricardo Guimarães? Pô, concordo, cara. Concordo, são atleticanos, colocaram dinheiro no clube, tem uma dívida com eles,
já que seria uma SAF que o investidor aceitaria a participação do Rubens, do Rafael, do Ricardo. O Rafael é um cara que tem dedicado a vida dele, a rotina dele ao Atlético. Desde quando assumiu o fluxo de caixa lá, que o Sete Câmara bateu na porta da família Menin ali, pediu ajuda, o Rafael tem se dedicado integralmente ao Atlético. Creio eu que se fossem outros investidores não permitiriam, né, a participação dos 4S. Mas se existe a possibilidade, atleticanos, entre empresários gringos e atleticanos, eu prefiro os atleticanos. Então eu concordo sim com esse percentual. E turma, o Galo ganhou mais um jogo na Copinha de São Paulo de Futebol Júnior. Tá aqui, o Galo ganhou. O Galo ganhou, o Isaac hoje fez 2 gols, o Ian fez um gol e eu apostei lá na KTO. Você não está apostando na KTO ainda? Aposte KTO.com, vai lá se divertir. Se você não tem cadastro ainda, utilize o cupom CAMISA12, o 12 por extenso, DOZE, CAMISA12, faz o seu cadastro, se diverte no Campeonato Mineiro, pode me mandar um print aí, que você tem certeza que vai ganhar as apostinhas e vai falar assim, Fael, deu certo, tô tomando uma brejinha aqui com a grana que eu faturei lá na KTO. Sobre ganhar grana, esse é o ponto importante. O que eu faria com a grana entrando de uma SAF no Atlético? Eu pagaria dívida. É o papo que eu tive com a torcida do Bahia lá. Eles estão muito empolgados. Fala assim, cara, se o que está te enforcando é juros bancários, não faz sentido você hoje diminuir sua dívida para 150 só milhões e depois ela voltar para 300, 400. Ela diminui, mas você não quitou e ela volta porque você vai terminar o ano no 0 a 0, sempre. Então hoje, mais do que, não me ilude, não me traz brilho aos olhos falar que nós vamos contratar grandes jogadores com a SAF no Atlético. O que eu espero de SAF no Atlético é pagar a dívida. Por mim, hoje o Atlético tem um time titular muito bom, o Rodrigo Caetano trabalhou muito bem, a diretoria trabalhou muito bem, nós temos um time titular, um elenco muito forte, tem até medo, né, da nossa capacidade de pagar a folha e tal, enfim, outro papo. O nosso time é muito forte, por isso eu não me iludo com esse de vamos investir em um grande time. Galera, o foco dessa SAF, a SAF veio para o Brasil para salvar clube de futebol de falência. Não foi para deixar time mais forte não. Time mais forte vai ficar lá na frente depois que zerar a dívida aqui e começar a respirar. Por isso, exigência de reforços e tal, eu não teria. Agora, a exigência de pagar a dívida, isso sim é muito importante. É o foco principal de SAF no Brasil. Poucas torcidas focam nesse objetivo. Pegando mais uma vez de referência o que está no nosso quintal aqui, o Cruzeiro ainda não pagou conta, cara. É um auê, é uma comemoração, porque o Ronaldo subiu e tal, mas não começou a pagar a conta ainda. O Botafogo, o Vasco estão gastando essa janela de transferência, o Botafogo gastou na última também, gastou até errado em algumas situações. E a torcida somos ricos, faz meme na internet, mas não se fala em pagar a conta. Eu ainda não vi planejamentos das SAFs no Brasil de a escala de pagamento vai ser desse jeito. Ano a ano pretendemos alcançar a meta XYZ. Eu posso estar errado, mas eu não estou vendo clubes no Brasil apresentar uma ideia. Estou vendo iludir torcedor com o número X de contratações. A torcida do Vasco está muito empolgada, a do Botafogo está muito empolgada, mas um planejamento de pagamento de dívida ainda, da forma com a seriedade que o assunto exige, eu não estou vendo. Outro ponto, o discurso é basicamente assim: ou aceita a SAF, ou não sabemos o que será do Atlético daqui para frente, já que tem juros estratosféricos, a faca está no pescoço, a corda está no pescoço. O discurso é mais ou menos, ou aceita a SAF, ou FU. Ou FU, esse é o discurso. Mas pera lá, e se a SAF for ruim? Não estou falando que é ruim, mas e se for? Nós vamos ter que aceitar, porque é a única salvação, é o único colete salva-vidas que a gente tem. Vocês entenderam o que eu estou falando? Olha, apresentou aqui a SAF, e aí não é interessante. Mas precisa aceitar porque é a única salvação. Não, pera lá, ela não é boa, mas precisa aceitar que é a única salvação. Mas não é boa, mas precisa aceitar que é a única salvação.
É um ponto também que eu questiono. E se chegar no dia da votação do conselho, o conselho não vai fazer isso, o conselho vai aprovar com certa facilidade. Mas se não for boa, tem que aceitar porque é a única salvação? Tem um plano B? Tem como recorrer a um plano B ou outra proposta? Esse é um ponto também que me preocupa. Ah, vai pagar porque é com o dinheiro que ele vai aumentar o número de dinheiro arrecadado aqui no Atlético e isso vai permitir que se pague a SAF. Meu amigo, os clubes que estão entrando na SAF com esse pensamento, como eu percebi que existe um pouco isso do Cruzeiro, estão lascados. Repito o que eu falei, historicamente no Brasil o futebol é deficitário. Quantas vezes na história do Atlético a gente terminou com lucro com dinheiro em caixa? Quando pegou luvas no futebol, quando jogou no balanço o empréstimo que pegou com a Globo, lançou como positivo e não como empréstimo. Aí foi descobrir lá na gestão do Sete Câmara que, olha, mas cadê o dinheiro que eu recebesse? Não, você lançou lá em 2016 como um dinheiro positivo, um dinheiro que entrou, não como empréstimo. Entendeu? Vai gerar com o dinheiro do próprio... Não, Fael, mas nós vamos ser uma marca, nós vamos ter a Arena MRV, um super elenco, e vamos bombar o sócio-torcedor. 2022 a expectativa era essa, bombar o sócio-torcedor, um timaço que era imbatível, o Brasil inteiro com medo do time do Atlético. Futebol, gente, futebol não funciona desse jeito, não conta com o negócio lá naquele lugar lá, ó. Eu já ia falar o ditado aqui, não conta com o ovo, não conta, porque futebol, meu amigo, se não der liga, se não der química, se a torcida cismar, se o sócio-torcedor baixar, enfim, por N motivos, se vier uma pandemia, nossa, eu não podia falar essa palavra, o YouTube corta o vídeo. Se vier aquela situação que aconteceu no planeta de fechar tudo, eu contava com o dinheiro da temporada para pagar minhas contas, então a partir de hoje eu não tenho dinheiro para pagar as contas e tem prazo. SAF não é 20, 30 anos você pagar não, tem prazo, tem meta para cumprir, tem data. Vai contar com o dinheiro que eu vou gerar aqui a mais, porque eu vou conseguir contratos melhores, vou com esse super time que eu vou montar, eu vou ser campeão, eu vou arriscar disso. Então um cara que eu respeito, que eu admiro muito, que eu tenho certeza que vai assistir esse vídeo aqui, eu sei que ele não vai concordar com esse vídeo aqui, eu falei para ele, tem previsão de data para votação do conselho? Ele falou, olha, o contrato tem que ser assinado o quanto antes, pois há prazos estatutários para a convocação da Assembleia. Dentro de fevereiro isso tem que ocorrer de qualquer jeito, ou seja, dentro de fevereiro isso tem que ocorrer de qualquer jeito, é como o Atlético hoje está encarando. Foi a utilização da Arena MRV e da Cidade do Galo. Isso é importante explicar para o torcedor. A SAF pode utilizar a Arena MRV, a Cidade do Galo, isso é óbvio, ela precisa para fazer o futebol, o departamento de futebol funcionar, da Cidade do Galo. Então a Cidade do Galo continua com a associação, a Arena MRV continua com a associação e ela tem total direito de utilização da Cidade do Galo e da Arena MRV. Isso eu concordo, é uma segurança para o clube, que se depois o cara pega as malas, vai embora, nós temos patrimônio para ficar vivo, Então eu sou a favor da utilização da Cidade do Galo, da utilização da Arena MRV. Perguntei para uma pessoa da Arena MRV há muitos meses também, se ele quiser colocar alguma publicidade extra na Arena MRV, na fachada, em qualquer lugar ali, o dinheiro é da associação ou da SAF? Peraí, vou pesquisar. Me respondeu, dinheiro da SAF, porque ela vai ter direito à utilização da arena aqui no Atlético. Portanto, por mais que o tijolo seja do Atlético, a tinta, de uma maneira interessante de explicar, o tijolo do Atlético, a tinta é da SAF, entendeu? A tinta que é da fachada da publicidade ali vai realmente para a SAF. Estou empolgado com a situação de SAF no Brasil? Ainda pelo comportamento, e eu estou falando de todas as SAFs no Brasil, eu fico com medo de no futuro, daqui a 10 anos, o presidente da República da época tenha que criar uma nova lei, a SAF 2, a SAF Plus, a SAF Beta, para salvar as SAFs que não deram certo. E agora eu não estou falando de Atlético, estou falando de SAF de um modo geral, porque
depois vem a prateleira 3 do Pânico, a prateleira 4 do Pânico, os clubes vão entrando aos poucos, um ou outro não vai se tornar SAF no Brasil, com certeza, porque não tem essa urgência, seja por contas ou pelo orçamento gigante que tem. E no Brasil eu fico sempre pé atrás. No Rio de Janeiro eu teria até mais um pouquinho de pé atrás por tudo que envolve o Rio de Janeiro. E pode ser que esse vídeo, gravado no dia 13, na sexta-feira 13 de janeiro de 2023, ele no futuro seja a comprovação de que eu tive muito medo à toa. Eu procuro sempre ver o copo meio cheio. Conversando com dois grandes atleticanos sobre a SAF do Brasil, eu falei assim, juro para vocês, eu falei para eles essa noite e hoje à tarde conversando com um amigo que eu tenho certeza que vai assistir esse vídeo também. Eu falei assim, olha, a tendência do atleticano, por causa do aquele negócio de parque aquático do Paulo Cury, no início dos anos 2000 teve uma outra empresa americana também que colocaria dinheiro no Atlético, seria um mega time e tal, e a gente acabou devendo milhões para essa empresa. O atleticano tem trauma do passado, muita coisa, muita chuva de São Caetano fez a gente ficar traumatizado e sempre com pensamento negativo. Então a gente vê o copo sempre meio vazio. Pode ser que esse cara traga muito dinheiro, que pelo fato dos 4Rs estarem ali, que são empresários de sucesso, eles tragam muito dinheiro. Pode ser que a Arena MRV traga muito dinheiro no Atlético, principalmente lá depois de 2029, que a gente acabe de pagar tudo que envolva a Arena MRV. Pode ser que esse cara traga uma nova ideia assim, para o futebol atleticano e essa SAF bombe e dê tudo certo, esse time colecione taças, esse time voe. Então, o que eu falei para meus amigos? O que me resta nesse momento? Torcer, orar e acreditar. Eu vou ver o copo meio cheio aqui, depois de um vídeo em que eu coloquei vários e vários pontos em que eu questiono, que eu não concordo, que eu concordo, que eu sou a favor de deixar a utilização do CT e do estádio. Eu vou terminar o vídeo torcendo por um copo meio cheio. Vocês deram a dica para eu fazer um vídeo sobre a SAF do Galo, vocês podem dar uma dica então sobre o próximo assunto, o que vocês querem saber aqui no canal, o que vocês querem que eu comente. Obrigado, se você não deixou o like ainda, deixe agora. Até a próxima. Tchau!